Olá, crianças, tudo bem com vocês? A Fran estava com muitas saudades, principalmente de contar histórias para vocês. Então, hoje eu vou contar uma historinha que vem de encontro com esse novo tema que nós estamos trabalhando, que é sobre os imigrantes. Então, porque nós temos algumas crianças lá na escola que vieram, que têm descendência de imigrantes, né? A família. Então, por isso nós entramos nesse tema. E a gente vai... A historinha que eu vou contar se chama Porque Sou uma Menina Xadrez, que fala sobre as nossas raças, nossa diversidade de etnias, de raças, tá? Quem escreveu essa história foi a Blandinha Franco e o José Carlos Lolo, que fez as ilustrações. E essa história começa assim. Era uma vez uma menina xadrez. Ela era bem diferente das meninas lá da escola. E ela queria descobrir por que ela era tão diferente assim. Aí ela queria saber de onde vinha essa estampa dela colorida xadrez. Será que vinha da toalha da vovó dela? Xadrez? Toalha xadrez da vovó? Ou da tia que dançava forró? Ou de algum parente lá dos Cafundó? Pois é, né? Essa história está começando muito interessante. Aí a mamãe dela sugeriu que ela fosse procurar na árvore genealógica dela. Árvore genealógica? Pois é. A Prono mostrou aqui várias fotografias. É isso aí, a gente tem que procurar lá no passado, nas fotografias, nossas histórias, né? Para saber como que que origem que nós temos, né? Então, ela descobriu que a história dela começou assim. Era uma moça amarela que se casou com um rapaz azul e tiveram uma menina verde, crianças. Vocês sabem que a junção das cores amarelo com azul fica uma cor verde igual a grama? Ai, que linda, que começo dessa história, né? Pois é. E aí, esta menina casou com um lindo rapaz que era todo listrado como se fosse um pijama. E eles tiveram um filho forte, corajoso, que vivia viajando, cruzou o mundo várias vezes. Umas vezes de navio e outras vezes a pé. Um dia ele se apaixonou por uma pobre donzela que vivia presa numa torre e só tinha uma janelinha. E ele roubou esta linda donzela desta torre para poder viverem juntos. E desta união nasceram 3 gêmeos, trigêmeos. Sim, olha só. O primeiro era azul, leve como o vento. O outro, água, igual água. E o outro, vermelho como o fogo das tribos indígenas. Forte, valente. E ele foi o único que se casou com uma mulher forte, com um dom maravilhoso, que ela conseguia ver o futuro das pessoas dentro de uma vasilha. Olha que coisa interessante, crianças. E ela se casou com um samurai que tinha poderes, sem saber que, quando a filha nascesse, ela morreria. Aí, o que aconteceu? Esta menina não conheceu a mãe que faleceu. E o samurai sumiu porque ele ficou muito triste, né? De ter perdido
a mulher dele. E esta menina cresceu forte, bonita, inteligente e destemida. E aí, esta menina viajou como o bisavô dela, pelo mundo inteiro. E depois conheceu um fazendeiro. Olha lá, mais uma parte da nossa história. Ela conheceu um fazendeiro que tiveram 6 filhos. E desses 6 filhos, eram 5 meninas e um menino. Xadrez! Olha da onde vinha o começo da história da nossa menina xadrez. Pois é. Viajou esse menino, e ele alegrava as pessoas, porque ele era muito humorado. E ele virou um palhaço de circo e começou a rodar pelo mundo fazendo as palhaçadas com esse grupo de circo, né? E depois desta história veio outras histórias de todo o mundo. Histórias de gente xadrez, histórias de gente coloridas, histórias de gente valente, histórias de gente guerreiro e também de gente medrosa que se escondia no banheiro. Essa família se espalhou pelo mundo inteiro. E aí a menina do xadrez descobriu o quê? Olha lá, que as raízes, olha lá, que a história dela tinha raízes fortes, fincadas no chão. Que eram raízes, olha lá, de lindas flores, raízes de árvores com galhos inteiros, né? Que eram parentes orientais do deserto, italianos e brasileiros. Pois é, olha que mistura de raças, né? E olhando aquele mundo de folhas, estampas, a menina xadrez não se importou mais de ser bonita, linda, colorida, enxadrezada. Não importava para ela mais isso, ser amarela ou listada, ou xadrez. A verdade é uma só. Para mim, para você e para ela, a árvore de todo mundo é colorida como uma aquarela. Olha que lindo! Ai, eu amei essa história, gente. E aí, esses autores, a Blandinha e o Lolo, fizeram uma árvore genealógica deles. Eles começaram pelo filhinho deles, o José. Ai, que fofo! Então, a mamãe Blandinha e os irmãos dela. E aqui o papai José Lolo, que eles tinham 3 cachorros, fizeram 30 histórias juntos. E aqui eram os pais da Blandinha e os pais do José. Então, esta é a árvore genealógica que continua com os outros parentes dos antepassados deles, né? Olha só que interessante, viram? Vocês descobriram o que é uma árvore genealógica? É onde a gente coloca as nossas fotos e dos nossos parentes para a gente descobrir a nossa história, né, crianças? E aí, a Lula e o Lolo e a Blandinha fizeram esta árvore genealógica de modelo para que nós possamos fazer a nossa árvore genealógica, da nossa história. A sua história eu vou querer saber, viu, crianças? Façam aí em casa. Façam um papel em branco, no papelão, árvore. Eu também vou fazer a minha. Eu só fucei um pouquinho da minha história, porque também é uma mistura de etnias, de raças.
que começa da mamãe Maria, minha mãe Maria, que se casou com o primo dela, meu pai Miguel, primos de primeiro grau. Então as avós eram irmãs. A mãe da minha mãe, a dona Ana, vó Ana, ela se casou com o meu avô José, que era português. E a avó Severina, que era a mãe do meu pai, se casou com o italiano, que também eles eram de outra raça, né? Você vê que mistura? E como minhas avós eram irmãs, elas eram filhas dos mesmos pais. E o meu bisavô, que era o pai dela, bisavô, né? Era um negro. E ele, como viajava, vendia, era mercador, né? Naquela época. Então, o que ele fez? Roubou, laçou, mais ou menos assim, a minha bisavó da tribo indígena delas. Foi daí que começou a minha história de mistura de índio com negro. E depois com negros e índios, com italianos, com portugueses. E olha que mistura dá pro xadrez. Por isso que eu estou de xadrez. Então, é assim, eu também vou fazer a minha árvore. E quero que vocês façam a sua, tá? Beijos, estou com saudades, crianças. Até a próxima.